Boa noite, tudo bem? Estamos aqui com mais uma live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje é dança e política, com o queridíssimo convidado Diego Dantas. Bom, para quem não sabe, hoje é a 69ª live e se vocês tiverem alguma sugestão para temas, sugestão também de convidados, é só mandar um direct para mim, tá certo? E também pode se autoconvidar, também é uma possibilidade. E isso, hoje é a 69ª live. Só, deixa eu mandar aqui. Tudo bem com vocês, pessoal? Coloca aí um joinha se vocês já participaram das lives anteriores, se vocês já assistiram, como é que está sendo o retorno de vocês, tá certo? Um beijo para Dilma Negreiros, que foi uma das convidadas, cujo tema foi dança e produção. Né, Dilma, queridíssima, produtora aqui de Macaé, Rio de Janeiro, produtora também do ponto de cultura chamado CIEM-H2. Diego Dantas chegou. Boa noite, Diego. Seja bem-vindo. Boa noite. Tudo bom, querido? Tudo certo. Diego, Que quantas bom. pessoas vão se achegando aqui no nosso bate-papo? Eu Sim. estou lendo sempre um poema do livro Pensamento Dança, do professor e filósofo Igor Fagundes, e também poeta. O poema de hoje se chama Educação pela Parede. A educação pela parede quer ser exata. Cada tijolo é uma escolha e uma alquimia. Na casa, o espaço imita a pedra cabralina, em dura guerra contra a dor que entranha a sala. Veja o retrato que olha o tempo na parede, e dela espera um céu brotar, emoldurado, como se as nuvens fossem cal, cimento, rede. E se pudesse ler um verso atrás dos quadros, pois toda imagem se faz corte pelo meio. Cabe ao que habita a arquitetura completá-la, romper as portas, sempre, todas, para ver-se por dentro e fora e remontar o que se estraga. E se 1000 portas há nos tetos e nos textos, e se outras mortas vão tecendo copos, pratos, há uma parede dentro deles, pelos atos que se refletem no invisível dos espelhos. A educação pela parede quer ser exata, mas o que é do homem foge ao cálculo e à régua. O traço pode impor-se a nós e não o inverso. Nos resta o jogo entre o que ocorre e o que se espera. No aprendizado do concreto, no abstrato, além de muros pelas folhas e objetos, outro se oferta, grita em nós, aqui se cala. Por dentro, eterna, uma parede nos amarra. Pensamento Dança, do professor Igor Fagundes. O poema hoje foi Educação pela Parede. Estamos no tempo, 5 minutos de espera para as pessoas chegarem. E, novamente, Diego, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Júlio Smack, eu sou profissional da dança, trabalho mais especificamente na área da dança contemporânea, alongamento, também dança de rua. Sou fotógrafo, videomaker e também, mais recentemente, estou na área aí do marketing digital. Essas lives fazem parte de um projeto chamado Círculo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. Hoje é a 69ª live. Esse projeto iniciou-se dia 30 de março, desde então com lives diárias com temas e convidados diferentes. Bom,
Como eu mencionei, o tema de hoje é dança e política, com o queridíssimo convidado Diego Dantas. Mas, Júlio, por que dança e política? Bom, eu cada vez mais venho percebendo a importância de nós, artistas, e posso falar da categoria da dança, até por conta, né, do objetivo dessas lives, venho percebendo a importância de nós estarmos a par, sabendo estarmos, de fato, engajados de alguma maneira no tema política. Ou seja, estarmos, por exemplo, uma coisa que eu até citei, né? Falei com o Diego anteriormente essa live na nossa preparação. Por exemplo, você que está assistindo a live, que com certeza já foi no centro coreográfico, já dançou lá, pelo menos já ensaiou, o fato de você estar naquele lugar para essas atividades, você já está inserido na política de alguma maneira ou outra. Então, como que a gente está envolvido de maneira mais consciente? Eu estou falando isso porque também não sou uma pessoa tão engajada, estou aqui para aprender e percebendo a importância de estar cada vez mais envolvido e engajado neste tema. Então, não estou falando aqui tipo, nossa, eu sei, não, estou aqui também para aprender com alguém que está envolvido e que participa de um importante lugar de cultura no Rio de Janeiro. E vocês vão saber mais à frente que lugar é esse. E para quem conhece o Diego já sabe, para quem não conhece vai descobrir daqui a pouquinho, até com a fala e com as questões que ele vai trazer. Então, seja bem-vindo novamente, Diego. Esse bate-papo vai ser muito importante para também os artistas em geral, mas principalmente para a classe da dança, que vamos estar aqui abordando com mais detalhes. Seja bem-vindo e é isso. Obrigado. Agradeço o convite para a gente estar conversando sobre esse tema, que é inicialmente um tema que muitas pessoas não associam diretamente às artes, ao campo cultural, né? Mas todo ato é um ato político, né? Todo posicionamento gera reverberações e até a ausência de posicionamento, né? Também. Então, a gente vivencia os reflexos no decorrer da nossa existência, né? De acordo com as nossas posições, com as nossas questões, com as nossas falas, posicionamentos, leituras de mundo. A política ela é um dos... Não sou cientista político, sou profissional da dança, né? Bailarino de formação, professor, coreógrafo, e ao longo, enquanto minha carreira foi acontecendo nessas três esferas, né? Dançando, professando dança e criando, eu naturalmente senti a necessidade de saber mais sobre as questões, os mecanismos, o que poderia viabilizar ou não viabilizar o meu trabalho, né? Entendendo todas as relações, o que vem antes de mim, quem já estava antes, as propostas e o que poderia ser feito, né? O que é importante, eu acho, que eu gostaria de começar falando, a partir da provocação que você diz da parede, né? Você falou... Qual o nome do texto mesmo, do professor Igor? Que eu já fugiu do Educação meu pela pensamento. parede. Educação pela parede, né? A gente já tem aí essa relação com o que é físico, né? Sim. E essa materialidade das coisas. Essa materialidade das coisas, quando a gente pensa a política cultural de um tempo para cá, né? Sei lá, de 2000, da segunda metade, talvez de 2008 para cá, 2009, essa materialidade ela vai se processar, vão se buscar mecanismos, né, para que se materialize, para que a sociedade participe dessa materialização, né, de propostas, de espaços, de ações, de editais,
de equipamentos culturais, centralização ou descentralização de espaços, tudo que vai estar envolvido com as nossas vidas, né? Dentro do contexto da cidade, tudo que envolve a cidade, nossa relação com a cidadania, com esse escopo de coisas que vai dar conta dos nossos direitos, né, enquanto cidadãos, mas também com os nossos deveres, aquela frase que é lugar comum, quase clichê, mas que é importantíssimo a gente pensar, né, que nós temos alguns mecanismos já instaurados dentro dessa construção política, em política cultural, essa construção sistêmica, e essa participação implica em deveres e direitos, né? E é isso, acho que a gente... Eu posso ir falando e você me interrompe e pergunta, a gente vai construindo esse bate-papo assim. Se deixar, Sim, eu vou falando direto. que as cachorras às vezes estão se agitando aqui, mas acontece. Às vezes ela vai latir, Ah, não se preocupem. nós estamos em casa. Eu também me enfiei num cantinho aqui de casa, domingo à noite, que está mais silencioso, pequenininho, para a gente poder conversar sem esses barulhos. Porque na minha sala também tá barulho, no outro quarto tá barulho, na Aí vocês varanda vão ver, também tá às vezes, barulho. Aí eu minha vim mãe vai para passar às uma vezes justamente. aqui, minha irmã. É casa. Estamos em E casa, aí, né? Diego, como que você vê o cenário da política, das políticas culturais, né? Hoje em dia, e também como que tá acontecendo, e como que vem acontecendo hoje, aliás, isso no passado, e como que você vê Sim. as políticas públicas culturais hoje em dia. Olha, hoje em dia a gente não está. As políticas estão dependendo muito do trabalho de alguns gestores, né? Há muito tempo a gente não tem um sistema financiado com recursos públicos de uma maneira, como é que eu vou lhe dizer, de uma maneira regular, né? A gente está trabalhando a partir do esforço, com muita garra, todos muito bem intencionados nessa construção. Ocorre que com a mudança de governo que nós tivemos em nível federal, que foi uma mudança grande, a gente acabou tendo algumas políticas que foram descontinuadas, né? No sentido de que a gente vivenciava. Eu não vou definir o passado e o presente como lugares perfeitos, nem como Uhum. lugares ideais. Eu vou sair, por exemplo, nosso secretário, uma boa noite pela presença. Seja bem-vindo, secretário. E o que eu acho importante a gente falar, Júlio, é que a gente está vivendo uma sincronia, né? Agora, eu quero entender dessa forma. Uma sincronia que está acontecendo não por força de um grande avanço das políticas que estavam definidas lá no Sistema Nacional de Cultura, mas é uma sincronia que está acontecendo pela emergência, pela calamidade, por uma sequência de crises que o país vem passando, que o Estado do Rio de Janeiro vem passando, e os profissionais de dança, das artes, vêm sentindo na carne já há alguns anos, né? A gente está aí num momento em que a segurança alimentar está em jogo das pessoas, dos profissionais, né? Medidas muito drásticas foram tomadas para o isolamento social, espaços culturais foram fechados e a gente está vivenciando um momento de dificuldades, né? A partir disso, tem aí a lei, eu disse que ia começar minha fala pelo presente, para depois para o passado. A gente está aí com
o PL de lei, Lei Aldir Blanc, né, PL 1075/2020, que ele preconiza alguns tópicos de ajuda emergencial aos fazedores desse setor, né? E a dança está incluída nisso. Então, quais são as principais medidas e propostas desse PL, dessa lei de emergência cultural de Blanc, né? Primeiro, que é uma lei que está ativando os recursos do Fundo Nacional de Cultura, tá? Um fundo que já existe há algum tempo, um fundo que estava lá parado, mas que existe, que está acontecendo. Então, esse PL, ele preconiza a ativação desses 3 bilhões que estão nesse fundo, né, para aplicação pelos poderes executivos locais, de forma descentralizada, né, ou seja, entre os entes federativos, estados, municípios e Distrito Federal, em ações emergenciais de apoio ao setor cultural, né? Os repasses dos recursos será descentralizado em sua integralidade aos estados, municípios e ao Distrito Federal, que farão a execução conforme o que está descrito no projeto de lei, né? Ele também preconiza a renda básica de R$ 600 para concessão às trabalhadoras e trabalhadores das artes e da cultura, subsídios mensais para manutenção de espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias, editais, chamadas públicas, prêmios, aquisições de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos voltados à manutenção de agentes, espaços, iniciativas, cursos, produções, desenvolvimento de atividades de economia criativa e economia solidária, produções audiovisuais, manifestações culturais. Essa lei também diz que ficam prorrogadas automaticamente por 1 ano os prazos para aplicação dos recursos, para a realização de atividades culturais e a respectiva prestação de contas para os projetos culturais já aprovados pelo órgão ou ente do Poder Executivo responsável pela área de cultura. Eu estou lendo um pequeno resumo que eu fiz a partir de tópicos, a partir de outras reuniões e tópicos já com o estudo da lei. A lei está disponível, se eu não me engano, ela vai passar, o texto vai ter uma pequena, vai acrescentar, se eu não me engano, uma proteção aos profissionais da capoeira, pelo relator do Senado, que foi o senador Jacques Wagner da Bahia. Quem acompanhou a votação pela televisão e pela internet viu, né? Mas o texto vai ser mantido aí na íntegra e a gente torce para que o presidente sancione a lei, né? Para que a gente tenha essa lei sancionada. Para o estado do Rio de Janeiro, vem um montante. Esses valores ainda não estão, pelo que eu entendi, não estão totalmente definidos, não estão fechados, mas para o estado do Rio de Janeiro vem um montante de pouco mais de 100 milhões de reais, e para o município do Rio de Janeiro vem um montante de pouco mais de 40 milhões de reais, que é proporcional. O repasse é fundo a fundo, e agora eu vou ao passado, né? Porque o repasse é fundo, nesse instante vai ser fundo a fundo, mas ele não é uma obrigação da lei, tá? A lei, não são apenas as cidades que têm seu sistema de cultura sancionados por lei que vão receber o recurso. Não. Isso foi dito pela assessora Cris Ramírez, que é uma assessora técnica da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados Federais, né? E da Câmara da parte de Cultura, que elaborou a lei da deputada Benedita da Silva, relatada pela Jandira Fegali, e no Senado pelo Jacques Wagner. Então, a gente tem esses mecanismos que vem, e esse recurso ele vem a partir do Fundo Nacional de Cultura, um dos fundos que já existem de proteção ao setor cultural, né? Esses 3 bilhões serão ativados para a Lei Aldir Blanc,
não precisa ter o seu sistema de cultura aprovado, a cidade, para receber, mas para a gente falar de política pública é bom que se entenda, que se cobre, que se converse, que se entenda cada profissional, cada fazedor de cultura, com o poder municipal ou estadual, se tem ou não seu sistema de cultura sancionado por lei. Porque a partir dele é que a sociedade civil, né, e aí vem aquela parte da parede, educação pela parede, é que a sociedade civil vai participar dessas decisões, né? Espera-se que de forma igualitária com o poder público, porque a gente está muito habituado a entender as decisões políticas, tudo aquilo que interfere na nossa vida, de forma verticalizada, de cima Hum, para baixo, né? Ou com os agentes, com os deputados, agentes eleitos decidindo, são representações, né, eleitas decidindo, ou com uma forma muito estranha, como a gente está mais habituado, por ser um país que teve longos anos de escravidão, um processo de abolição que não deu condições para toda uma camada da população é, se desenvolver, né? Então, um processo de abolição que criou desigualdades profundas na sociedade, a gente tem, dentro desse panorama, também as decisões sendo tomadas de cima para baixo de uma parte da sociedade que a gente classifica mais como uma parte de elite da sociedade, decidindo junto e verticalizando essas decisões. Então, por que é importante a gente fortalecer a política pública, a gente estar junto, fortalecer o Sistema Nacional de Cultura, o Sistema Estadual de Cultura, cultura, porque são os mecanismos que vão garantir que a sociedade civil participe das tomadas de decisão, participe efetivamente, através das conferências de cultura, que é um espaço de formação, um espaço de encontro, um espaço de conversa entre os fazedores, entre os entes. Né? Então, a gente, em dança, vivencia muito, vou dar um exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, um traço forte do balé clássico, porque a política pública se dedicou durante muitos anos a fortalecer a linguagem do balé clássico pelo Estado e na cidade. Né? Nós temos já há muitos anos o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, a Escola Estadual de Danças Maria Leneva. Então, foi um investimento da esfera pública nesta linguagem. É natural que esta linguagem seja mais desenvolvida na cidade, né? Tenha mais campo de trabalho, porque houve um investimento. A gente teve durante um tempo um investimento grande em outras linguagens, um olhar para os movimentos de dança contemporânea, né? E aí a gente questiona se o pessoal da dança contemporânea se preocupou em fazer formação de público ou não, se esteve atento às questões e às relações com o público, e não só com o público, aquela pessoa que está sentada na plateia assistindo o meu trabalho, mas o público num sentido mais amplo, né? Quais são as relações, o que preconiza a política nossa. pública, né? E aí agora a gente vai num escopo mais amplo, que é o escopo internacional. O que é política pública internacional? Quais são os acordos, né? A gente fala falamos até hoje, mas durante algum tempo teve os 17 objetivos, se eu não me engano são 17, vou até confirmar aqui na internet, para o desenvolvimento sustentável, né? Então, de que maneira essas produções pelos ODS da ONU, né, se linkaram ou não com esse outros que são Diego, Diego, Diego. Estou te Voltou? ouvindo. Ah, voltou. É,
Eu não consegui te ouvir desde a parte que você falou do OBS. Eu estava te vendo, eu não sei se travou um pouquinho, vou voltar a falar do ODS de novo, então. Isso, ODS, é Tá? ODS, né? É, Isso. Objetivo de Desenvolvimento. Eu vou até abrir aqui para poder não falar besteira. Então, de que maneira também que essas produções se relacionaram com com esses objetivos, com essa ação de política pública mais internacional, né? Com os objetivos, e eu estou citando aqui como exemplo, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que é uma pequena lista, não chega a ser uma cartilha, mas são uma série de objetivos a serem alcançados para que a gente tenha uma relação melhor, uma relação de bem-estar, de bem viver, tendo o antropoceno, né, como paradigma, que é esse momento que o ser humano, que nós cidadãos, nos damos conta de que a nossa ação gera impactos no mundo. E esses impactos não são apenas para o nosso benefício financeiro, né? São impactos para a nossa sobrevivência como espécie, para que o mundo exista com qualidade para todos, sem poluição, sem essas questões todas aí que a gente coloca. Então, essas ações estão alinhadas com isso ou não estão alinhadas com isso? Nós temos ações de igualdade racial, de equidade de algumas relações, de igualdade de gênero. Isso também são políticas que não são muito vistas, mas que são importantíssimas para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, para que a gente não vivencie a barbárie que a gente está vivendo, para que a gente tenha um mundo melhor, né? Então, tudo isso eu considero como política pública. Porque eu também costumo dizer o seguinte, Júlio, a gente se habituou muito a chamar de política pública apenas o edital, né? Hum, O edital, o uhum. momento em que vai todo mundo concorrer ao dinheiro público. E isso é um ponto da política pública, é um momento de financiamento, mas ela não é a política pública em si, não é? A política, essa construção cultural, sobretudo, e ainda tem uma outra coisa. Geralmente, quem gosta de ganhar, muitas pessoas que gostam de ganhar o edital, não gostam de defender o público, o sentido público cultural. Então, como assim? Tá me ouvindo? Você me ouve? Estou aqui. Eu travou desde o momento que você falou que aqueles que ganham o edital, eles geralmente não defendem a relação pública. Não estou falando de todos, mas tem um grupo que gosta de ganhar o edital, mas que não gosta de defender a política pública, né? Que é fundamental, que é esse olhar para a sociedade como um todo. Então, o gestor, né? O gestor, aí, Giselda Fernandes falando, eu sim, a gente sabe. Giselda tem um trabalho que está sempre alinhado com as questões de sustentabilidade, né? Que você percebe tanto a reutilização de materiais, o uso cotidiano, são exemplos de ações que estão alinhadas com outras esferas e campos de política para além do que vai gerar disputa, mas esse olhar para a política pública como essas normativas que vão garantir o nosso bem-estar enquanto sociedade, né? Para todos e não para apenas um grupo. Tá travando muito, é isso? Quando trava, eu te aceno, porque mantém um. Ele não trava, aí tem um momento que ele trava, e eu vou te acenar sempre quando isso acontecer, tá bom? Fique tranquilo. Tá bom. É porque para mim não trava, fica como se estivesse normal, então eu vou falando. Mas aí você faz esse aceno para eu saber, tá? Se travar. E aí o que acontece? Eu falei do ODS, para a gente falar de uma esfera que é um pouco acima dessa normativa do sistema de cultura, né? Falei um pouquinho da Lei Aldir Blanc,
porque é esse momento de emergência da cultura de fato, né? Falei um pouco do Sistema Nacional de Cultura, falei um pouco do ODS, e tem lá os Objetivos para o Desenvolvimento do ODS. Milênio, não sei se é bem esse nome, que também vai falar de uma outras Ah, tá. questões. Então, o que eu acho bacana a gente voltar para falar do Sistema Nacional de Cultura é que ele tem esse grande nome, Sistema Nacional de Cultura, e ele tem as suas varetas, suas ramificações, né? Que é a política, é uma outra coisa, que é a política de cultura viva, que é o que vai balizar os pontos de cultura, que são essas instituições importantíssimas que vão olhar para territórios, para regiões, para localidades em que o acesso é realmente difícil, né? Para que as ações, os espetáculos, as circulações aconteçam. Mas no sistema, a gente também, lá atrás da nossa construção democrática, a gente conseguiu construir, por força dos colegiados, dos conselhos de cultura, que fazem parte desse sistema, planos, né? Então, tem o sistema, tem o Plano Nacional da Dança, lá, publicado, né? Que é um documento que dá um norte que vão tentar a cadeia produtiva. Voltou? Voltou? Vamos Calma aí. dançar. Voltou? Alô, Voltou alô, para mim? som. Voltou. Você Voltou? está falando da parte do sistema. Isso. Isso, você parou caramba, parou na parte do sistema. Aí depois não conseguiu Estava ouvir mais. falando do Plano Nacional da Dança, que é já essa ramificação dança, que é um Isso. documento que vai trazer um norte para ações que vão dinamizar toda a cadeia produtiva da dança, pensando não apenas sobre a produção de espetáculos, né? Mas para as ações de formação, fortalecimento da memória, circulações. Total. É um documento que ele vai lá, ponto a ponto, falando da relevância para que se tenham políticas destinadas para a proteção da memória, para a formação em dança, para a fruição, criação de espetáculos e de outras formas, registro e outras muitas questões. É uma parte, o Plano Nacional da Dança, ele dá esse norte. Mas a gente também tem, dentro dessa ação do sistema, as partes regionais, a parte do plano estadual da dança, né? Que, se eu não me engano, está aí feito, porque o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, já tem seu sistema estadual de cultura. Com o fundo ativado, né? Com o Fundo Estadual de Cultura. A cidade do Rio de Janeiro teve agora, em janeiro, foi sancionada a lei do Sistema Municipal de Cultura, assinada, se eu não me engano, agora no final de maio, pelo prefeito. Então, é uma cidade que já aderiu à lógica do sistema de cultura. Então, já pode receber os repasses fundo a fundo. Ou seja, o que é esse repasse fundo a fundo? É o dinheiro que sai lá do Fundo Nacional de Cultura, vem para o Fundo Estadual de Cultura, e do Fundo Estadual de Cultura vem para o Fundo Municipal de Cultura, para irrigar toda essa política cultural que a gente está falando aqui, né? Memória, formação, Então, produção de espetáculos, fruição. queria ler aqui uns comentários que já estão rolando aqui no chat e que tem a ver com o que a gente está dizendo. O Vitor Olive, ele disse: sempre que eu leio sobre políticas de corpo ambiente, como Team in Gold e
desculpa, em Gold, e eu me lembro da Giselda. Um trabalho realmente importante e compromissado com o público. A Dilma Negreiros, que foi uma das convidadas aqui, cujo tema foi dança e produção, ela colocou, falar sobre isso é fundamental, principalmente nesse momento de aprovação da lei Aldir Blanc. E a Giselda colocou, Giselda Fernandes, beijo Giselda, colocou, sim, sim, conversa muito importante e necessária. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, questões, mais comentários, fiquem à vontade para escrever aqui, tá bom? Então, retomando o raciocínio, nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro o sistema sancionado, né, com o fundo, e agora vem a parte do Plano Municipal de Cultura, pela última reunião que aconteceu de forma virtual sobre o assunto, a representação do Conselho Municipal de Cultura junto ao subsecretário de Gestão, já se comprometeram em brevemente publicizar, né, o que o Conselho Municipal de Cultura produziu junto com o governo, junto com o executivo, né, da Secretaria Municipal de Cultura, porque é paritário, né, é uma decisão conjunta lá entre os executivos da Secretaria e a sociedade civil eleita através da Conferência de Cultura. E a gente precisa ficar aí ligado, saber se vai ter Conferência de Cultura ou não esse ano, porque deveria ter, para que a gente siga nessa construção democrática, nessa construção de participação social na formulação das políticas, né? Porque nada mais é do que a gente estar junto e formular por um tempo, não é para sempre. Essas metas, essas questões, elas têm geralmente um prazo para serem implementadas, 10 anos, 5 anos, porque esses conselhos eles são constantemente eleitos, eles duram um pedaço da gestão, né? Então é importante a gente estar junto, assim como tem, não sei quem está habituado na escola, quem passou pelo processo de eleição de grêmio estudantil, representantes de comunidade escolar, para decidir junto com a direção das escolas, né, os projetos, os objetivos, o projeto pedagógico da escola, a gente vive isso também em esferas maiores, mas a gente começa a aprender também lá na escola, né? Essas leis todas não eram tão paritárias assim, elas foram se fazendo paritárias, a representação paritária foi se fazendo com o passar dos anos, né? Com o envolvimento da sociedade civil nessa construção. Agora, gostaria, Júlio, você tem uma pergunta para fazer ou já posso passar para o próximo ponto? Por enquanto não tem nenhuma pergunta aqui não. A gente só precisa aqui falar em relação ao tempo. A gente está chegando nos 40 minutos de live e lembrando que tem a parte do CCO também, que é importante a gente poder trazer, tá bom? Era nisso que eu ia entrar agora. Yes! Nós temos uma dentro dessa construção da política pública, aí falando desse educar pelas paredes que você falou aí antes, a gente tem as formas de acesso, né? Como que a população vai acessar os serviços, os bens, a produção cultural desses artistas, desses fazedores na cidade. A gente está vivendo um momento aí de pandemia em que o contato com o público vem sendo basicamente virtual pela necessidade de isolamento social, né? Mas nós temos, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, mais de 60 equipamentos culturais, né? E esses equipamentos culturais eles respondem por uma grande parte do investimento em cultura na cidade e são, sim, articulados e dialogam com suas comunidades e seus entornos, né? Não são equipamentos que... Por que o nome equipamento? Equipamento cultural, ele é uma... Muita gente fala espaço cultural e quem está mais habituado na gestão fala equipamento cultural. Equipamento cultural é um termo que era definido pelo nosso antigo Ministério da Cultura como um lugar, né, físico que vai promover o encontro entre a manifestação
cultural, a manifestação artística, e o público. É esse espaço que vai fazer as coisas se juntarem e conversarem, né? Recebeu esse nome equipamento cultural. Então, esses espaços, essas áreas de convivência, esses lugares de produção, têm algumas peculiaridades, né? Alguns teatros de bairro, têm essa missão de levar a produção para as comunidades que não têm acesso aos grandes teatros, ou que o acesso é mais difícil, como, por exemplo, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mesmo sendo da administração estadual, é um espaço lindo, é um ponto turístico, mas que fica na Cinelândia. Então, o pessoal lá de Sepetiba, vamos pensar assim, né, que é uma zona oeste do Rio, mais afastado, vai ter dificuldades para frequentar constantemente o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, tendo em vista a distância e também as relações de preço com as produções que passam por ali. Então, ingresso, né? Então, existem outros equipamentos, lonas, arenas culturais, que vêm com essa missão de difundir, de levar cultura de qualidade. Eu não gosto de falar de alta cultura e baixa cultura, que é um termo que muita gente usa quando fala de cultura. Eu acho isso completamente equivocado. Acho que os fazedores, os produtores deviam repensar essa classificação entre alta e baixa cultura. Mas eu gosto de falar de espaços que vão promover a autonomia estética de determinados movimentos que não tiveram, ao longo dos anos, o investimento da política pública, né? Como eu falei antes no início, o balé se desenvolveu mais porque a gente tem, desde muito tempo, um olhar do público para esse segmento. Então, vamos pensar de uma forma mais ampla as outras manifestações. Não é uma ruptura, não é uma briga que eu estou falando, é uma constatação, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, no Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro, com uma demanda da classe, uma demanda dos coreógrafos, de todo mundo renomado, mas também uma demanda de uma galera do movimento negro, de todos, de um espaço para a produção em dança, porque dança é uma linguagem artística que tem suas especificidades muito demarcadas, né? A gente não, para que tenha saúde e longevidade, precisa de um chão adequado, de um piso adequado, de um espaço que possibilite a movimentação com amplitude, para que a dança possa ocupar para tanto palcos pequenos quanto palcos mais grandiosos. Então, o centro coreográfico ele vem com essa missão, com essa função social, além de desenvolver a dança como um espaço adequado, promover o desenvolvimento de outras danças em outros territórios, porque há um espaço, você vai pensar na Tijuca, a Tijuca é um lugar privilegiado. Sim, mas naquele momento, há 16 anos atrás, a maioria das ações em dança eram mais destinadas para a Zona Sul, para alguns circuitos, e aí se pensou em em construir um centro coreográfico, numa relação de parceria com uma empresa privada, ali na Tijuca, né? E foi também o centro coreográfico, ele se constrói cotidianamente. Teve lá a primeira gestão com a Regina Miranda, foi construído na gestão do prefeito, do então prefeito César Maia, mas ele passou lá pelas suas fases, pelos seus momentos, pelo seu... obrigado, Dilma. Nós do interior sempre fomos muito bem recebidos no Centro Coreográfico. O Centro Coreográfico ele é muito reconhecido pelo seu acolhimento, né? Muito também pelo trabalho de quem passou e de quem permanece, pelo Gil, que está lá na direção administrativa, que conhece aquele espaço como ninguém, que é uma grande memória, uma grande construção nos momentos de glória e de perrengue. A gente ter um profissional como o Gil ao lado é sempre muito importante. E então o Centro Coreográfico, além de ter essa política de descentralizar e olhar para a produção de um outro território da cidade, ele vai propiciar o crescimento da dança, né? Se a gente levar em consideração com o equipamento que recebe dança o ano inteiro, que tem um teatro que recebe produção de dança o ano inteiro, todos os finais de semana. Não estamos agora por causa da pandemia,
mas isso gera impactos na cadeia. E quando você pega um espaço público desse porte, com 5 andares, com salas amplas, com Uhum. piso, com teatro, com 3 apartamentos e coloca na Tijuca E ar-condicionado, hein? e ar-condicionado, Uhum. você também vai ter, e aí eu posso falar com muita clareza e tranquilidade sobre isso, que é uma busca pelos fazedores de quem está ali na Tijuca, né? A gente pensa na Tijuca também como esse lugar de elite, a zona sul da zona norte, mas não tem só isso ali. São mais de 20 comunidades, 20 favelas que compõem ali a Grande Tijuca. Então são muitos projetos sociais que trabalham com dança dessas comunidades que também se beneficiam do centro coreográfico ali na Tijuca, ou seja, desse equipamento que vai fortalecer também é, a política pública, não só no sentido do fomento, mas também da cultura viva. Eu tenho o relato de um projeto social que procurou a gente, que esse ano conseguiu se habilitar como ponto de cultura, né? Então ele foi se fortalecendo ali, o público, os alunos, os contemplados, os beneficiados pelo projeto, assistindo os espetáculos no CCO, fazendo suas ações em horário alternativo em final de ano, foram se construindo, se entendendo como uma organização social, que não existem só as companhias de dança. As companhias de dança são todas maravilhosas e necessárias, mas existem os projetos sociais, as outras formas de organização que trabalham com dança. E aí eu tenho um exemplo desse projeto que foi lá pleitear, queria assistir, reclamou, que tentou outras vezes e não conseguiu, entrou e hoje está habilitado como ponto de cultura, está funcionando ali no Morro da Formiga e tem essa relação com a dança. Então, são ações que são muito invisíveis, que a gente não coloca. Parei. Não, não, era só para falar um comentário do Vitor Olive, que tem a ver com o que você disse agora. Posso? Pode? Ele falou: Eu, como preto e suburbano, me sentia constrangido em diversos espaços de dança do Rio. O centro coreográfico e a implementação de um pensamento plural sempre me fizeram sentir super na minha sala. Isso, super na minha sala. Tipo, super à vontade, né? E botou Sim. saudades. E Saudade. Taíla foi lá e confirmou, verdade. Taíla, É, beijo. é essa relação que a política pública proporciona, né, para a cidade. Então, agora é importante dizer também que o centro coreográfico ele integra uma política de construção de centros de referência de Hum, linguagens artísticas, né? Mas a gente questiona, tem o nome, porque a gente tem o centro de referência da música ali do lado, na Tijuca também, e o centro coreográfico, né? Por ter sido batizado com o nome Centro Coreográfico, logo se faz essa conexão com a política pública francesa, né? Sem crítica nenhuma, mas com os centros coreográficos franceses, que tiveram um ciclo em territórios que serem casas de determinados coreógrafos, né, para o desenvolvimento de algumas companhias, e que o perfil também foi mudando ao longo dos anos. Então, criou-se essa relação. Mas a gente sempre pensa nesse desenvolvimento do campo coreográfico na cidade, né? De um espaço que vai pensar esse desenvolvimento, porque a gente vai lidar. E aí eu vou falar dos projetos do Centro Coreográfico. A gente lida com. Nós temos, fisicamente, atualmente, 5 projetos ativos, né? O programa de residências artísticas, que é o espaço para ensaios e desenvolvimento de linguagem e pesquisa das companhias de dança, sejam elas renomadas, sejam elas de novos talentos ou sejam elas vinculadas a projetos sociais e escolas públicas, né? Que é a assinatura que eu dei para esse programa, para que a gente construa a equidade de algumas relações ali, porque ensaiar naquele espaço também coloca a companhia num espaço de privilégio, né? hum, Então esse privilégio também precisa ser melhor distribuído. sim. Nós temos o programa de espetáculos e eventos, que é basicamente
a pauta do Teatro Angioviana, que é sempre muito concorrida, com espetáculos e com eventos também de uma forma muito grande, já que o estado do Rio de Janeiro é um estado que, não só o estado, mas o mundo, mas a gente olha para a economia criativa, para todo esse campo de produção, para todo esse campo de entendimento de segmento de público e de como a dança se relaciona com outras formas de produção, outras criações, com criação de outros produtos que não seja apenas os espetáculos de dança, né? Então, seus workshops, suas live performances, seus espetáculos, seus fóruns de debate, tudo o que vai ser outras formas de configuração do produto cultural dança, né? Que não é só o espetáculo. Então, por isso que eu falo que é um programa de espetáculos e eventos que vai dialogar com esse campo da economia criativa. Nós temos o programa de oficinas, majoritariamente gratuitas, que hoje funcionam via contrapartida das companhias residentes, mas já foram financiadas, durante muito tempo foram financiadas, mas hoje funcionam através de contrapartidas das companhias que ensaiam. Como a ação de contrapartida pela sessão gratuita, as companhias oferecem oficinas para a comunidade. Fala. Não, faltam 10 minutos. Tá bom, vou continuar. Então, nós temos a Mediateca, que é o espaço de acervo e memória, em que são desenvolvidos projetos pensando essa relação de acervo, essa construção desse acervo de dança na cidade. Maravilhoso. Não é algo fácil, porque demanda recurso, coisa que a gente quase nunca tem, ou nunca tem. Mas da nossa maneira a gente vai construindo, recebendo doação de livros, catalogando os espetáculos, abrindo o Teatro Angioviana para que as companhias possam gravar seus trabalhos, fazer seus portfólios, porque a gente também facilita, não é que facilita, mas proporciona o acesso para as companhias que vêm de outras realidades. Então, o equipamento tem a missão também de colaborar para que essas companhias construam seus portfólios para que sejam inseridas no cenário profissional das artes, possam vender seus espetáculos para a SESC, para todo mundo que quiser comprar, né? A gente tem aí esse ano Marcos Azevedo, que é um coreógrafo já renomado, que já fez muita coisa, mas a DCC, o ano passado, conseguiu sindicalizar seus integrantes, conseguiu o Sindicato dos Profissionais da Dança, do qual eu sou delegado federativo também, contemplar-se a linguagem do charme, né? Dentro ali do contexto da Secretaria de Trabalho, né? Porque para você tem que ter carteira de trabalho, tem que ter registro profissional, para você poder assinar um contrato. Então, a gente ainda tem esse outro lado, que são as danças que não estão abraçadas pelo nosso sistema trabalhista. Então, a gente também, em diálogo com o sindicato, com as outras instâncias, também vem fortalecendo isso. O Charme conseguiu, a gente está trabalhando que as danças do carnaval também se fortaleçam, porque são muitos profissionais, e que são profissionais que, em determinadas ações de contrato, não conseguem uma relação formal de trabalho, porque não tem lá o seu fazer reconhecido. Mas eu não terminei de falar dos projetos. Então tem a Mediateca, com essa relação de acervo e memória, com projetos próprios, o educativo, né, que traz as escolas do entorno, as escolas de fora, para assistir os espetáculos, para ter uma ação educativa no centro coreográfico, conhecer os espaços, entender o porquê de um centro coreográfico na cidade do Rio de Janeiro, né? Entender por que a dança precisa de um chão específico, de um espaço cuidado, porque isso tudo a gente tem que ir sensibilizando a comunidade. E a gente tem também agora, no ano passado, dezembro do ano passado, com grande esforço, meu e da minha equipe, e de alguns parceiros, a gente conseguiu lançar a revista Passos, que é uma revista virtual, online, que traz aí um pouco do registro da memória de tudo que a gente vem feito nos últimos anos, com alguns recortes, né? O primeiro recorte foi dedicado às ações
de fortalecimento da negritude, né? Com destaque especial para a Semana Criadores Negros na Dança, para a Residência Especial Criadores Negros contemplada pela Iberecena, com as residências, com alguns textos de residentes que passaram pelo Centro Coreográfico e desenvolveram suas pesquisas em negritude através dos programas do CCO. Enfim, essa é uma revista muito bacana que está lá disponível no site do Centro Coreográfico, que é o centrocoreográfico.wordpress.com. A gente está para lançar a segunda edição, que tem o tema Cuidado de Si, Coletividade e Diversidade, né? Pensando já tudo que a gente está fazendo nesse contexto de pandemia, visto que desde o ano passado a gente está debruçado em alguns projetos da Mediateca, e aí eu destaco a parceria com a UFRJ, com o projeto de extensão Dramaturgias do Corpo, que gerou, com o Núcleo de Pesquisa da Dramaturgia do Corpo, a parceria com o Centro Coreográfico gerou o projeto de extensão Grupo de Estudos do Centro Coreográfico, que é um projeto de extensão regulamentado, aprovado pelo Ministério. Passamos por um edital para poder fazer aquelas ações, um edital que não entra dinheiro, mas é um edital que normatiza os projetos de extensão acadêmica. Então, está lá esse projeto aprovado. 3 minutos, a gente tem essas ações que também reverberam a política pública, que é também esse diálogo com o campo acadêmico, da nossa maneira, do jeito que a gente pode, possibilitando o desenvolvimento científico através das ações do CCO. Pronto. A gente agora precisa se encaminhar para as considerações finais, porque senão o Instagram vai cortar a gente sem cerimônia. Tem aqui 2 mensagens finais. Da Dilma, colocou: o Coletivo Flores estava agendado para a apresentação de espetáculos, oficina e roda de conversa sobre audiodescrição na dança, mas a pandemia nos impediu. A Giselda Fernandes colocou: obrigada, meninos, ainda temos muito a conquistar, mas já avançamos bem. E é isso. Então, Diego, nossa, esse bate-papo dá vontade de ouvir muito mais, porque tem coisas que você vai falando e que a gente que já, né, que é frequentador, que está ali no centro coreográfico, em oficinas, espetáculos, em várias outras atividades, você vai falando, vai tipo, nossa, eu não tinha percebido isso, e outras atividades como essa que você falou da revista, eu vou pesquisar mais sobre isso também. Então, cada vez mais a gente vai descobrindo um pouco mais sobre o centro coreográfico. Queria mandar um abraço bem grande aí para o Gil, grande querido Centro Coreográfico, e gratidão novamente por ter aceitado o convite, Diego, por estar aqui compartilhando assuntos, informações, coisas tão importantes que quando a gente vai para o Centro Coreográfico, a gente muitas vezes não pensa nessas importâncias que essas informações que você traz, também a gente como agente político, né? Porque é o que você falou, tudo que a gente faz está envolvido na política, é uma ação política e tem consequências, tem as suas reverberações em outros lugares. Então, isso mais ainda para a gente estar envolvido, e eu me incluo nisso, né, estar nessa relação da política, e quanto isso é importante para a gente artista e também envolvidos na dança. E aí você tem 1 minuto para também fazer as considerações finais. Sou muito grato. Eu que agradeço o convite. Eu falo pouco, na verdade, publicamente, porque falei mais no início da gestão publicamente, fui muito convidado para fóruns, para seminários, sou muito convidado até hoje, mas não posso aceitar todos os convites, porque o trabalho no Centro Coreográfico ele é extenuante. Ele é muito... Só quem já passou por aquela equipe de trabalho sabe como é extenuante. É muito trabalho, são muitos relatórios. A Dilma estava falando do espetáculo dela, do projeto dela, que foi adiado pela pandemia. Então, logo que veio a pandemia, além de... Eu já estava com o ano de 2020 todo programado. 30 segundos. E aí, o que eu tive que fazer? Juntar todo mundo que foi cancelado e enviar para as instituições de controle, sindicato, tudo, falar: olha, essa gente está sem espetáculo,
perdeu, investiu dinheiro, como é que a gente vai fazer? E aí toda a Acabou. movimentação foi se formalizando. Um beijo, adorei conversar com vocês. Tá? Até a Gratidão, próxima. Diego. Valeu.